Galerinha, hoje a gente vai falar sobre os ETFs da Nubank e eu quero passar por alguns pontos aqui nesse vídeo, tá? Primeiro a gente vai discutir se essa proposta da Nubank é boa ou ruim para quem tá começando a investir, e durante essa discussão eu preciso te explicar o que é um ETF, que tem muita gente já falando do ETF, mas a maioria das pessoas não sabe nem o que é um ETF. Aí depois eu vou te explicar o porquê que você deveria investir em ETFs, por que você deveria, será que é correto mesmo? Será que realmente é isso que eu tenho que fazer? Depois eu vou te explicar sobre a composição do ETF que a Nubank criou, o resultado desse ETF ali de 2013, um backtest, né, porque ele surgiu agora, mas um backtest feito de 2013 até o dia atual. Depois eu vou te falar sobre as taxas. Tem gente falando bem, esquece de falar das taxas, tá? Vou te falar das taxas que são necessárias de serem incluídas, e depois eu vou te mostrar o que eu farei, se eu vou comprar esse ETF ou não, se eu gostei desse ETF ou não. Cara, realmente foi uma ideia revolucionária. Foi tão revolucionária quanto o café, né? Quem será que... Eu tenho que comprar um livro sobre café. Tem que aprender. Quem foi o cara que descobriu o café? Sério? O cara tava passando, viu o grão, ele comeu, será o grão? Então vamos lá. Toda vez que eu começo... Ó, presta atenção. Toda vez que eu começo um vídeo com um livro na mão, é que você sabe que o vídeo, esse vídeo de 10, 15, 20 minutos que vai rolar aqui, resume pra você mais de 5, 6, 7 dias de estudo, tá? Esse vídeo aqui a gente vai resumir praticamente esse livro aqui, que chama Investidor de Bom Senso. É aqui o John Logue, ele dá vários motivos para você investir em ETFs e o porquê que você deveria investir em ETF. E como eu não quero só ser um disseminador de notícia, porque isso você consegue ler, né, cara? Você consegue digitar aí o que é esses ETFs da Nubank. Você consegue ver. O diferencial aqui é justamente explicar o que é um ETF propriamente dito, por que você deveria investir no ETF, não só o que a Nubank fez, né? Porque isso aí já tem 300 vídeos no YouTube, de 5 minutos, inclusive, se você quiser um vídeo mais curto. Aqui você vai aprender de verdade, tá? Então já deixa o like aí, se inscreve, que aqui a gente vai passar por cada um desses pontos. Então o primeiro ponto do vídeo é se essa proposta da Nubank é boa ou ruim, né? De lançar novos ETFs. E aqui eu nem tô entrando em consideração se o ETF é bom ou não para você investir, mas a ideia em si da Nubank de criar novos ETFs, separados daqueles que já existem aqui no Brasil, né? Separado do Ibovespa, do Divo 11, do IDIV, separado disso, criar novos ETFs, cara, isso é genial. E isso realmente o Brasil precisa. As grandes economias mundiais são lotadas de ETF, principalmente naquelas economias que o mercado é mais eficiente, aquelas economias que o mercado já é mais maduro. Aqui no Brasil a gente tem pouco ETF levando em consideração os Estados Unidos, por exemplo. E enquanto alguém não tomar frente para lançar novos ETFs, a gente vai ficar à mercê realmente da BlackRock aí, que é a grande instauradora de ETFs do Brasil, né? A XP começou também. A gente precisa de mais. Mesmo que os ETFs sejam ruins, é só para mostrar que realmente existe espaço para esse mercado. Então, na primeira consideração, antes de discutir, que fique claro, tá? Essa é a minha opinião sobre o ETF. Antes de discutir sobre a qualidade do ETF, eu já quero dizer aqui que a Nubank acertou o gol. Ela chutou e acertou o gol. Tá certo, tem que fazer ETF mesmo. Quem dera se cada um aí das gestoras lançassem algum ETF aí, né? E a gente tivesse a possibilidade de escolher entre ETF pagam dividendos, que não pagam dividendos. E além disso, a Nubank fez algo inovador, né? Ela lançou aí, ó, o NDIV 11. Olha só, é o primeiro ETF do Brasil que paga dividendo, cara. Isso é revolucionário. Isso abre uma porta, né? Isso abre uma porta. Não tô levando em consideração se o ETF é bom ou não, mas isso abre porta. Isso abre porta. Então, respeito aí pra Nubank, tá? Muito obrigado. Isso aqui revoluciona, inclusive, o nosso jeito de ensinar. E antes de te explicar quais são os ETFs que a Nubank lançou, o que cada um deles faz, o que replica, tem que entender o que é um ETF, o que é um ETF. Então presta atenção que a partir do momento que você entende o que é o ETF, você fica assim, ó, é um blow mind, né? É um blow mind. Você vai entender tudo a respeito de ETF. Para isso, eu vou usar aqui o quadro branco. Cara, esse quadro branco aqui, quando eu uso o quadro branco, eu tenho que desenhar bastante, né? Então, abstrai aí nos meus desenhos que eu não sou o melhor desenhista que existe, não. Olha só, ETF vem de uma sigla chamada Exchange Trade Fund. E o que eu quero te ensinar é o que é um fundo. Porque a partir do momento que você entende o que é um fundo, você entende o que é um ETF, tá? Olha só, um fundo, sempre quando eu te falar de fundos, isso eu falo dentro da geração de dividendos, dentro do método 2 em 1, olha só o quanto esse vídeo aqui vale dinheiro. Esse vídeo vale dinheiro. Não dê bobeira, pega sua caneta pra você anotar, tá? Um fundo, ele é como se fosse um cofre, certo? Ele é como se fosse um cofre. E aí, nesse cofre aqui, ó, a gente tem algumas situações agora, ó. Imagina aqui o cofre, um cofre que tem dinheiro, e esse dinheiro que é colocado aqui, é colocado através de investidores. Então, vamos supor que esses risquinhos aqui são investidores, tá? Tem eu, você aqui,
todos esses investidores mandam dinheiro pro cofre, todos os investidores mandam dinheiro pro cofre, certo? E aí vai ficar lotado de dinheiro aqui dentro desse cofre, certo? Quem mexe no cofre? Ninguém aqui mexe no cofre, os investidores não mexem no cofre, é só a mão de ouro que mexe no cofre. Então eu vou até pegar aqui, ó, uma cor mais parecida com ouro, é só a mão de ouro que mexe no cofre. E quem que é a mão de ouro? É o gestor, certo? É o gestor. Então a gente deposita dinheiro em um cofre, que o gestor pega esse dinheiro do cofre e a partir desse dinheiro que ele pega, ele faz investimentos, certo? Daí se ele pegar esse dinheiro e investir, ó, presta atenção, olha isso aqui, você nunca tinha parado para pensar e analisar sobre essa circunstância, sobre essa visão, agora você vai entender tudo, ó. Quando o gestor pega esse dinheiro, que tem vários investidores colocando dentro do cofre, e a gente dá autorização, né, os investidores dão autorização para o gestor mexer no cofre, esse gestor vai pegar esse dinheiro e vai investir, por exemplo, num prédio. Então virou um fundo, porque é um cofre, lembra, cofre é o fundo, é um fundo, investiu em imóveis, é o quê? Fundo imobiliário. Oh, que difícil que ficou agora. Pegou esse dinheiro, investiu em ações, é um fundo de ações. Pegou esse dinheiro, investiu na renda fixa é um fundo de renda fixa. Agora ficou fácil demais, meu Deus do céu. E o que é o ETF? É fundo de alguma coisa, né? O ETF é um fundo que investe passivamente. E como assim passivamente, Léo? Olha só, esse gestor aqui, ele cobra uma taxa de administração para poder investir aqui, para poder pegar o nosso dinheiro ali que a gente investe, né, e coloca no cofre. Ele cobra para poder pegar esse dinheiro e escolher o melhor prédio. Ele cobra para pegar esse dinheiro e escolher a melhor empresa. Ele cobra para pegar esse dinheiro e escolher a melhor renda fixa. Ele cobra por isso, ele tem que cobrar mesmo. Ele é um gênio no mercado financeiro, então ele tem que cobrar essa taxa de administração, tá? E aí, por que os ETFs surgiram, mano? Porque as pessoas queriam, ó, cortar a taxa de administração. Não quero pagar taxa de administração, não. Lá nos Estados Unidos, a taxa de administração faz diferença pra caramba, porque lá o mercado é muito eficiente. Então, quem investe passivamente, quem investe através de fundos geridos por um gestor, cara, 2% de administração no longo prazo vai correr muito o seu patrimônio. Muito. Então eles inventaram um veículo de investimento onde não existisse mais essa taxa de administração. E para não existir essa taxa de administração, a gente tinha que, ó, jogar fora o gestor, porque o gestor cobra. E aí, o que a gente vai colocar no lugar do gestor? Um robozinho. Vamos pensar aqui, ó. Colocar aqui tipo uma esteirinha, 2 mãozinhas para cá, 4 mãozinhas assim, só para falar que não é. Isso aqui é um robozinho. E o que o robozinho faz? Ele replica um índice. Então, quando o dinheiro cai no cofre, o robozinho pega o dinheiro do cofre, sem precisar de nenhuma capacidade cognitiva, de escolha, de stock picking, ele vai lá e compra o índice. O índice. Léo, não sei o que é índice. Calma, vou explicar tudo aqui, meu parceiro. Pode ficar tranquilo. Pega aí seu cafezinho. Não, se bem que o vídeo saia, que eu gravo o vídeo de manhã, né? Então, pra mim, tomar café durante o vídeo é tranquilo. Agora, pra vocês que saem 7 horas aí, não aconselho muito tomar café, não, viu? A não ser que você seja meio doido igual eu aí. Então, o robozinho vai lá, pega esse dinheiro aqui, ó, e sem custo nenhum faz um investimento passivo, tá? Isso aqui é o que você tem que entender o que é um ETF. A gente precisa entender agora o que é um índice, porque o robozinho replica o índice. Quando o robozinho pega o dinheiro do fundo, que é o cofre, e replica um índice, ele vira um ETF, certo? Só que, para que isso aconteça, o robozinho tem que saber qual que é o índice, porque ele só compra, ele não pensa, ele só compra. Então ele precisa saber o que é o índice e você também tem que saber o que é o índice, né? Então vamos passar para essa segunda parte agora. E para te explicar o que é o índice, eu vou usar o próprio BOVA11. Agora você já começa a entender algumas coisas, ó. Isso aqui é básico, né? Mas você começa a entender algumas coisas. Finalzinho 11 pode ser fundo imobiliário, UNIT ou ETF. Então quando você vê BOVA11, esse 11 aqui vem de ETF. E agora você já sabe o que é um ETF. É um fundo gerido por um robozinho que investe em um índice. E o índice aqui é o BOVA. É o Ibovespa. O nome é BOVA, mas ele replica o índice Ibovespa. O Ibov, tá? Vou escrever aqui, ó, Ibov. Então, você já entendeu, só pelo nome BOVA11, o que é esse tipo de ativo? É um ativo gerido passivamente, que não tem taxa de administração. A única taxa que incide aqui, ó, ao invés de 2%, é a taxa, né, passiva ali que você tem que pagar para o robozinho se manter vivo, né? Que seria aqui no caso do BOVA11 0,1% ao ano, cara. Então olha o tanto que diminuiu a taxa, né? Os ETFs, eles vieram justamente para ser de baixo custo, cara, baixo custo. E é exatamente isso que esse livro fala, né? Principalmente lá nos Estados Unidos, onde os custos para fundos multimercado, fundos de ações é muito caro. Afinal, o mercado lá é muito mais eficiente, você encontrar uma oportunidade lá é muito mais difícil que aqui no Brasil. Então, os gestores lá têm que ser mais remunerados ainda do que aqui no Brasil, né? E isso faz com que, no longo prazo, imagina 2, 3% por ano, em 10 anos é 30% do seu patrimônio, cara. Ao invés de você ter 100 mil de lucro, você vai ter 70 mil, 30 mil que fica na mesa só por causa da taxa de administração. Então, os caras tiveram, né, essa ideia genial de criar um fundo que replica índices, tá? Então, vamos voltar aqui, porque eu não expliquei ainda o que é o IBOV, né? O IBOV é o índice Bovespa
proposta que coloca uma média de empresas dentro de um saquinho, tá? Então, se você quiser um conhecimento mais rebuscado sobre isso, dentro da geração de dividendos tem inúmeras aulas, a gente faz aulas ao vivo também, mas que eu vou te explicar de uma forma mais resumida, porque eu ainda tenho que falar algumas coisas aqui do ETF da Nubank, tá? Só que como eu sempre falo e sempre vou te garantir, você vai sempre aprender alguma coisa diferente aqui nesse canal, cara. Você sempre vai aprender alguma coisa diferente nesse canal, senão ele não tem motivo de existir. Se for para ser só mais um, a partir do momento que eu estiver sendo só mais um, tem que digitar aí nos comentários, porque aí eu paro de gravar vídeo. Não tem por que eu gravar vídeo, é para ser só mais um. Aproveita aí, dá o like, escreve aí. Vamos bater logo esses 100k de inscritos aí nesse mês. O que você acha? Se a gente bater 1000 inscritos por dia, bate 100k nesse mês. Eu tô confiando em vocês. Compartilhe com seus amigos. Olha aqui todo o conteúdo que eu tô te entregando. Então ele é um saquinho que escolhe algumas empresas. Dentro da Bolsa Brasileira, dentro da B3 aqui, ó, tem 500 empresas. Só que quando eu quero replicar um índice, eu posso comprar todas as empresas, só que seria um índice ruim. Concorda comigo? Porque dentro dessas 500 empresas tem empresa boa, tem empresa média e tem empresa ruim. Então, quando você vai montar o índice, você vai tentar tirar essas empresas ruins para comprar mais ou menos só as boas ali. Então, o índice Bovespa, ele reduziu esse número de 500 empresas para 92 empresas. Então, dessas 500, o índice escolheu essas 92 empresas, né? E tem ali os critérios para escolha de um índice, certo? Daí, dentro dessas 92 empresas tem Petrobras, tem Vale, tem Taesa, tem Semig, tem um monte de empresas aqui, que normalmente são empresas que no longo prazo são comprovadas, que entregam boas rentabilidades, que não deram tanto prejuízo, que pagam bons dividendos, montou o índice. Então agora quando você coloca o dinheiro no fundo, lá no cofrinho, o que o robozinho faz? Pô, eu sei que o robozinho pega o dinheiro e fala assim, eu já sei o que eu tenho que fazer, eu não preciso pensar, é só comprar essas 92 empresas. Pronto, por isso que a taxa de administração é barata. Então agora você já sabe, tintim por tintim, o que é um ETF. E o vídeo já poderia acabar por aqui, se você tivesse aprendido isso, já poderia acabar por aqui. Mas o meu compromisso com vocês aqui é mostrar a composição do ETF da Nubank e te explicar o porquê que você deveria investir em um ETF. Qual é o motivo que eu tenho, Léo, de investir no ETF? Eu já te expliquei aqui a parte de taxa de administração, certo? E eu vou pegar aqui, ó, presta atenção, dá uma acelerada no vídeo aí enquanto eu pego a aula da geração de dividendos. Cara, eu tô entregando muito nesse vídeo. Aula de ativos internacionais, tá? Vou pegar aqui só a parte finalzinha da aula aqui, mais 50 slides. Olha só, o próprio Warren Buffett, que inclusive fez um comentário nesse livro aqui, falando que esse livro aqui foi um dos livros que mais ajudaria, né, os investidores americanos, seja iniciantes e avançados. Olha só o que o Warren Buffett fez, cara. O Buffett apostou publicamente $500 mil e sugeriu uma aposta de 10 anos. Aí abre aspas. Então eu me sentei e esperei um desfile dos gestores de fundos para defender sua ocupação. Ou seja, ele fez uma aposta com os gestores de fundos, né, para ver quem ia ter a maior rentabilidade. E os gestores de fundos precisavam competir com o Warren Buffett. Afinal, eles tinham um produto que prometia rentabilidade para os investidores, né? Pô, investe aqui comigo que eu vou te dar rentabilidade, que eu vou te dar uma performance boa. Afinal, eu sou um bom gestor. Então, o cara que se achava um bom gestor deveria, né, apostar com o Warren Buffett. Afinal, esses gestores fazem as pessoas apostarem bilhões em suas habilidades. E olha só, o que o Warren Buffett fez? Ele apenas comprou o índice SP500 lá dos Estados Unidos, que replica as 500 melhores empresas, né? Lá tem mais de 2.000 empresas e aí selecionaram 500 melhores empresas. Aqui no Brasil tem mais de 500 empresas, o IBOV é 92 empresas. E por que eu tô te falando lá do ativo exterior? Porque lá no exterior vale muito mais a pena você investir em ETF. Aqui no Brasil não vale tanto assim você investir em ETF, porque aqui a gente tem muita oportunidade, aqui a gente consegue escolher eficientemente, né? Eu sempre dou esse exemplo aqui, ó, dos R$200. Aqui no Brasil você tá passando na rua, você vê R$200 jogado. Na rua chamada Bolsa de Valores, você vê o R$200 jogado. Lá nos Estados Unidos é tanta gente movimentando na rua chamada Bolsa de Valores, a cada 10 pessoas que investem, você não vai ver essas oportunidades o tempo todo. Quando você vê, alguém já tá lá catando. Então quando você vê Taesa aí a R$34, você não vai ver isso lá nos Estados Unidos, cara. As empresas que valem $100 lá, elas são vendidas a 100, 101, 99. Aqui no Brasil tem empresa que vale 100 sendo vendida a 60. Então aqui tem muita oportunidade, por isso, na minha opinião, não vale a pena investir em ETFs no Brasil. Mas lá nos Estados Unidos é outra história. Eu só invisto através de ETFs lá nos Estados Unidos. Inclusive, posso dizer que isso é a forma mais eficiente, tranquila e segura de você investir lá nos Estados Unidos. Mas depois a gente faz uma aula sobre isso. E não preciso dizer, né, que o Warren Buffett ganhou a aposta, ele disputou com os maiores gestores, apenas um aceitou, na verdade, né, um grande gestor lá da Apple. Ele apostou durante 10 anos quem ia ter mais rentabilidade, ou o gestor do fundo, ou ele investindo no ETF. O ETF, você não precisa fazer esforço nenhum, você entra uma vez por mês na corretora, compra o ETF, pronto, acabou, você não precisa ficar escolhendo, não precisa ficar analisando, não precisa ficar fazendo nada. É só comprar o ETF todo mês, todo santo mês
mês da sua vida e esperar o rendimento. Então vamos lá. Agora você já sabe. Ó, presta atenção. Não sei nem quantos minutos deu de vídeo, deve ter dado uns 10 já. Você já sabe se a proposta da Nubank foi boa ou ruim, foi boa, né? Você já sabe o que é um ETF, você já sabe por que você deve investir em ETFs, né? Pela simplicidade, pela diminuição da taxa, quando o mercado eficiente é muito bom para você. E agora a gente vai falar sobre a composição do ETF da Nubank. Se eu falo que é um ETF, você já imagina que termina com o finalzinho 11 que replica um índice. E a gente precisa saber qual que é esse índice, certo? E a primeira coisa, são dois ETFs que a Nubank lançou, tá? Ó, é o NDIV11 e o NSDV11. Os dois replicam o mesmo índice, a mesma coisa. O que muda de um para o outro? O NDIV paga dividendos mensalmente e o NSDV não paga dividendos. Uai, Léo, mas para onde que vai esses dividendos aqui que o NSDV, se é o mesmo índice, os dois têm que receber o mesmo tanto de dividendos, certo? Se esse aqui paga, por que esse aqui não paga? Porque, presta atenção, ó, e aqui já vai, né, o primeiro motivo de você talvez não comprar o NDIV, porque o NSDV, ele reinveste esses dividendos na própria cota. Então você vai reinvestindo e vai aplicar o retorno total no longo prazo. E eu já te mostrei vários gráficos aqui de retorno total, né? Vou te mostrar aqui de novo um da Itaúsa. Olha só, esse gráfico aqui da Itaúsa, em vermelho é não investir no dividendo e em azul é reinvestir nos dividendos. Então você tem que reinvestir os dividendos e muitas pessoas podem falar assim, não, então beleza, eu vou investir aqui no NDIV 11, vou receber esses dividendos e aí com os dividendos na minha mão, que eu gosto de ter autoridade sobre o meu dinheiro, concordo totalmente com você, eu reinvisto no NDIV, pronto. Finalizou o problema. Beleza, o pensamento é bom, o raciocínio lógico foi ótimo, só que qual é o problema desse pensamento aí? Qual que é o problema dessa estratégia? Porque o dividendo sobre ETF é taxado em 15%. Então olha só, quando o dividendo vai cair na sua conta, ele vai ficar sendo taxado. Então todo mês quando você receber o seu dividendo, você perde 15% do seu patrimônio. Aí não compensa, né, meu parceiro? Aí é melhor você deixar ali no NSDV, que vai reinvestir esses dividendos automaticamente. Então entre os dois aqui, você já sabe qual que é o melhor na minha opinião, é o NSDV. E a gente vai ver agora a composição desse índice. É porque é um índice novo, ó. A Nu Renda Ibov Smart e a Nu Ibov Smart são dois ETFs que têm como referência o índice Bovespa Smart Dividendos B3. Isso aqui não existia antes. Esse índice foi criado pela Nubank e a gente consegue ver aqui a composição desse ETF, ó. São 21 ativos. Então, daqueles 92 do Ibov, ele fez uma seleção ainda melhor, né? Escolheu 21 daqueles 92. Então, você começa a ver que dentro dos 500 tinha 92 melhores. Dentro dos 92 melhores tem 21 melhores, pelo menos na opinião da Nubank, né? E aí vamos ver qual que é essa composição. Olha só, Taesa, Vivo, BBSE, Santander, Engie, Itaúsa, Banco do Brasil, Bradespar, Semig, CPLE, que é Copel, né? CPFE, que inclusive é a distribuidor de energia aqui que eu utilizo, CNSA, Vale 3, Gerdau, Vibra, Cirela, Goal, Cielo, Petrobras, Semin e Marfrig. Qual que foi aqui o intuito desse índice? Primeiro, não passar de 6% em nenhum dos ativos. Então você pode ver aqui que a maior posição é Taesa e Vivo, que tem ali 5,8%. Então nenhum desses 21 ativos vai passar de 6% de composição de carteira. E eles utilizaram as empresas que mais pagaram dividendos estáveis, tá? Não são aquelas empresas que pagam um monte de dividendo e depois passam sem pagar, não. É um pagamento estável de dividendos. E dentro dessas 92 empresas ali do Ibovespa, do IDIV, ele selecionou as empresas mais estáveis, tá? E aqui que eu posso dizer sobre essa composição, Léo? O que você achou dessa composição, Léo? É uma composição muito melhor do que o Ibovespa, tá? Inclusive, se a gente pegar aqui o rendimento desse índice, né, fazendo um retrospecto ali, pegando como se esse índice tivesse sido montado lá em 2013 até o momento atual, olha só, ele teria se descolado muito aqui do Ibovespa, né? Você vê que as oscilações dele não é tão grande, né? Porque quando a gente pega, por exemplo, o Ibovespa e o índice Small, né, que seria ali das Small Caps, você consegue ver que o Small rendeu mais do que o Ibov. Só que o Small ele tem uma oscilação muito maior, né? Então aqui nessa queda o Small desceu lá embaixo, quando ele sobe lá em cima. Você vê que o Ibov Smart aqui, né, que seria esse novo índice aí que a Nubank criou, ele não tem tanta oscilação assim, né? E mesmo assim deu uma diferença muito grande lá no final. Enquanto o Ibovespa aqui finalizou na casa dos 2.000, o Ibov Smart aqui 2.500, né? Então realmente foi 25% a mais de rentabilidade. Realmente muito diferente, muito mais alto, né? Realmente essas empresas foram bem selecionadas, tá? Agora o que eu tenho para dizer sobre, né,
as escolhas daqui de dentro. Já é melhor do que o Ibov, tá? Que fique bem claro. Mas, olha só, lembra que investimento passivo você não tem que ficar escolhendo, né? Então, de empresas de energia elétrica tem Taesa, presta atenção, ENGIE, CEMIG, CPLE e CPFE. Olha quantas empresas de energia elétrica você tem na carteira, se você comprar esse ETF. É 4%, mais 4, mais 5, mais 5, mais 5. É mais de 25% aqui, né? Só de energia elétrica e empresas que, teoricamente, na minha opinião, não são as melhores do ramo, né? Salvo Taesa e CEMIG aqui, que realmente estão muito boas no momento, pagando bons dividendos, descontadas inclusive. Eu não gastaria, por exemplo, o meu dinheiro em oportunidades em Copel e ENGIE. Isso é uma opinião minha. Eu usaria, caso eu queira, 25% da minha carteira em energia, que é o que você está fazendo se você investir nesse ETF. Eu preferiria dividir melhor esse dinheiro aí entre 12% Taesa, 12% CEMIG. Bancos, também a mesma coisa, né? Tem Santander, tem Itaúsa. Itaúsa é um arroz, Léo. Sim, mas aqui tá muito exposto ao Banco Itaú, né? Tem aqui Banco do Brasil. Então mais 3 bancos. Pô, não sabe escolher qual que é o melhor? Aqui no Brasil, lembra que eu sempre vou te repetir isso, tá? Sempre vou repetir isso. A não ser que o mercado brasileiro fique extremamente eficiente. No momento ele não é eficiente. Cada 100 pessoas, 2 pessoas investem na bolsa. Cada 100. Então aquele negócio dos R$200 jogados no chão, você vai achar, cara. Você vai achar. Então você vai encontrar, você vai conseguir ver qual que é o que tá melhor aqui, se é Santander ou se é Banco do Brasil ou se é Itaú. Você consegue ver isso, não é difícil. Inclusive aqui nesse canal você vai aprender a fazer isso. Outra coisa que eu olhei aqui, ó, presta atenção, Goal e Gerdau, praticamente a mesma coisa, né? Goal é um braço da Gerdau. E aí então a gente tem investido praticamente na mesma empresa aqui, ó, mais de 9%, né? Cirela, eu não investiria em Cirela. Em Petrobras, apesar de pagar bons dividendos, não investiria. Cielo também não investiria. Tem mais uma empresa aqui de mineração, né? Ó, mais 2,9%. Então, dentro desse ETF tem algumas empresas aqui que eu não colocaria meu dinheiro. Por isso, não vou investir nesse ETF, tá? O que eu posso dizer sobre a rentabilidade? Foi maior do que o Ibov, só que, lógico, você está comparando com o Ibov, você não está comparando com a carteira de alguém que tem conhecimento. É um investimento passivo e ele serve para isso, para dar simplicidade, né? Você vai abrir mão de grandes rentabilidades para poder investir passivamente, lógico. A partir do momento que você escolhe, você tem 2 caminhos, né? O caminho de performar menos do que a média e ficar no prejuízo, ou o caminho de performar mais do que a média e ficar extremamente no lucro. Léo, isso compensa nas Estados Unidos? Na minha opinião, não compensa, porque lá é muito difícil você ficar acima da média. Só comprando ETF e alugando esse... Nossa, agora eu entreguei aqui, hein? E alugando esse ETF, você já vai sair muito melhor do que a média lá dos Estados Unidos. O próprio Warren Buffett fala que é muito difícil ele conseguir bater a média. Então lá não faz sentido você tentar ser melhor que o Warren Buffett, concorda? Agora aqui no Brasil, cara, olha o tanto de carteira de youtuber que tem aí e o que você sabe que os youtubers não têm um conhecimento muito rebuscado e tem 300% de rentabilidade. Você acha que é porque os caras são gênios? Não, é só porque tem tempo que tá investindo e porque faz escolhas boas. E para você fazer boas escolhas, cara, aqui no Brasil, presta atenção no que eu tô falando. Aqui no Brasil, para você fazer boas escolhas, você não precisa ser um gênio, precisa ser mediano. Você precisa saber, né, os indicativos, você precisa saber um pouquinho ali de RI, de relatório gerencial em fundo imobiliário, de relatório trimestral ali, os resultados trimestrais das empresas. Não é difícil, cara. Fique bem tranquilo, não é difícil. Você quer ficar só ali no mediano, cara, aqui no YouTube você vai ter total suporte para isso. É lógico, se você quiser avançar, investir profissionalmente, entender todos os indicativos, o motivo de cada um deles, tudo bem certinho, né? Você olhar para a empresa e saber o porquê que você não vai comprar, saber o momento que você tem que comprar, saber o momento que você tem que vender, cara, aí lógico, você precisa de rebuscar mesmo o seu conhecimento, você precisa dedicar muito tempo e gastar dinheiro com conhecimento. Por muito tempo eu negligenciei isso aí, nunca quis gastar dinheiro com conhecimento, mas o meu conhecimento só se transformou em conhecimento realmente acima da média depois que eu passei a pagar por conhecimento. E durante esses pagamentos aí por conhecimento, eu comprei muita coisa merda, né? Comprei muita coisa merda, que não me adicionou em nada. 2, 3 mil reais de curso de pessoas famosas que você conhece, que sinceramente não tem mais do que o canal no YouTube. Então o que eu quero te dizer é que, sim, meu parceiro, se você não é mediano, foca aqui nos vídeos do canal, eu vou te entregar todo o conteúdo necessário para você ser pelo menos mediano. Se você quiser avançar, eu te convido, não precisa vir comigo, mas eu te convido a começar a comprar conteúdo. E não precisa ser curso, não, pode ser livro, pode ser livro. Compra esse livro aqui e lê esse livro aqui, você já vai diferenciar 90% dos investidores, eu tenho total certeza. E a partir do momento que você quiser caminhar comigo, me sentirei honrado em ser seu professor. A geração de dividendos no momento está fechada, porque eu atribuo muito tempo, muita dedicação a esses alunos, mas já tem o Método 2 em 1 que está aberto aí, que é o meu curso profissionalizante para você investir bem, na verdade bem não, de maneira profissional em fundos imobiliários. Foi um método que eu criei e que vem dando certo nos últimos 4 anos. Já temos dezenas de alunos lá, subindo o nível assim, de um jeito que você vai ver. Essa comunidade aqui
vai mudar o Brasil. Eu conto com cada um de vocês, sendo alunos ou não, sendo seguidores ou não, você que passou aqui só e viu esse vídeo e vai embora, eu conto com você também, eu conto com você também, para divulgar e disseminar a educação financeira no Brasil, beleza? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu espero que você tenha entendido o que é o ETF, quais são esses ETFs da Nubank, se vale a pena ou não investir. Na minha opinião, eu não compraria de jeito nenhum que paga dividendos, porque 15% de imposto ali, todo o recebimento de dividendos é absurdo. E também não compraria o outro que não paga dividendos, apesar de ser melhor do que esse que paga, porque acredito que eu consigo fazer escolhas melhores do que essas escolhas aí que estão no ETF. Lembrando que eu só consigo fazer isso porque o mercado brasileiro é ineficiente e você consegue ver disparidade entre as empresas e ver qual que tá mais barato, qual que tá com maior oportunidade naquele momento, tá? Que Deus abençoe você, você tenha um ótimo dia, um ótimo restante de semana aí, deixa o like no vídeo, se inscreve se você não fez isso ainda. Até mais, até o próximo vídeo.